Capítulo 555, O preço da subestimação. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Y. Young Q.C., Bru. Assim que o líder de templo esqueleto estava prestes a ser morto, Zhao Feng usou a sua nova técnica transferência espacial. O segundo ataque da lâmina espacial prateada foi engolida por um translúcido vórtice, semelhante a um redemoinho, no momento em que estava prestes a atingir o líder de templo. Shua! A fraca lâmina prateada desapareceu do nada. No domínio azul da água celestial, os olhos da anciã Shui Yun e companhia se arregalaram. A crise mortal em que o líder de templo esqueleto estava desapareceu, sendo dissolvida por Zhao Feng. Fu! O líder de templo soltou um longo suspiro de alívio, mas ainda suava em medo. Felizmente, Zhao Feng o salvou, caso contrário, mesmo se tivesse uma arma nível terra, ele ainda não escaparia ileso. Ao mesmo tempo, ele não pode deixar de olhar para Zhao Feng com uma expressão complexa. No momento, Zhao Feng realmente não poderia se dar ao capricho e perdê-lo. Afinal, o líder de templo poderia sozinho lutar contra a anciã Shui Yun, Lutianyi, Juavan e Yanil. Se Zhao Feng morrer, então eu não terei nenhuma esperança. O líder de templo não se atreveu a ter outros pensamentos. Ao mesmo tempo, no momento em que o líder de templo esqueleto escapou, a situação mudou no campo. Esquisito? Não houve nenhum poder espacial, mas ele foi capaz de usar algo similar a uma habilidade avançada de transferência dimensional. O grão-mestre Yin Kong ligeiramente franziu a testa. Então, de repente, sentiu seu coração estremecer. Uma sensação de crise o envolveu, então capturando uma estranha e antiga aura espacial. Transferência espacial. Uma translúcida camada de água com um redemoinho no centro, apareceu bem na frente do grão-mestre Yin Kong. Seng. A lâmina espacial prateada que havia desaparecido, reapareceu bem na frente do grão-mestre Yin Kong. Ah! O grão-mestre Yin Kong gritou quando sangue espirrou de seu corpo. O que aconteceu? As expressões da anciã Shui Yun, Lutianyi e companhia mudaram, não sabendo o que aconteceu. Uau! Os espectadores no mundo exterior entraram em pânico. Como pode aquela lâmina que havia desaparecido, reaparecer na frente do grão-mestre Yin Kong? Que tipo de técnica secreta é essa? Até mesmo os soberanos ficaram chocados, mesmo os 3 reis do reino vazio espiritual tinham olhares de descrença. Todos eles não puderam deixar de pensar passo a passo o que aconteceu. Primeiro, a segunda lâmina espacial prateada estava cortando em direção ao líder de templo esqueleto e prestes a tirar sua vida. Mas no momento crítico, Zhao Feng usou a transferência espacial e fez a lâmina desaparecer. Mais precisamente, a lâmina foi transferida para outra dimensão. Qual é a dimensão de seu olho esquerdo? Aqui foi o início da mudança na situação. A lâmina espacial prateada que havia desaparecido, reapareceu, pegando o grão-mestre Yin Kong desprevenido. Quando isso aconteceu, o grão-mestre Yin Kong estava pensando sobre como a transferência espacial de Zhao Feng funcionava, não esperando que tal mudança acontecesse. No final, ele acabou pagando um alto preço por subestimar seu inimigo. Plop! O grão-mestre Yin Kong caiu no chão. Um corte profundo que mostrava até os ossos, se estendeu de seu peito até a perna. Uma de suas pernas foi cortada. Ah! O grão-mestre Yin Kong relutantemente suprimiu a dor e, seus olhos estavam cheios de ódio e arrependimento. Se ele não tivesse subestimado seu oponente e com o dom de sua linhagem em poder sentir perturbações no espaço, ele tinha 50% a 60% de chances de evitar o ataque.
Infelizmente, desde o começo, ele vinha se mantendo com um ar de vencedor. Você deveria se sentir honrado por ser o primeiro a testar o poder de minha transferência espacial. Zhao Feng riu. No começo, ele só sabia como capturar o alvo. Até que descobriu que podia transferir objetos tanto para dentro quanto para fora da dimensão de seu olho esquerdo. Depois de derrotar a videira negra infernal, ele já tinha uma ideia da transferência espacial em mente. E antes da chegada da anciã Shui Yun e companhia, Zhao Feng já havia concluído ela. Júnior, eu realmente olhei para baixo sobre você. Os olhos do grão-mestre Yin Kong estavam vermelhos, mas ele conseguiu reprimir sua raiva e não atacou de imediato. Primeiro porque ele ainda queria capturar Zhao Feng vivo e, depois, porque ele estava gravemente ferido e tinha perdido uma perna. Shua. O grão-mestre Yin Kong pegou sua perna amputada e entrou no domínio azul da água celeste. Grão-mestre Yin Kong. A anciã Shui Yun imediatamente foi ajudá-lo a se tratar. Este grão-mestre Yin Kong é muito inteligente. A expressão de Zhao Feng não mudou. Na verdade, ele também estava ponderando sobre a lâmina espacial prateada do grão-mestre Yin Kong. A lâmina espacial prateada era uma técnica inata de linhagem que tem a habilidade de se fundir no espaço até certo ponto. Foi por isso que defesas normais não mostravam quase nenhuma resistência, além de ser uma técnica difícil de se esquivar. Só que para Zhao Feng, que não tinha o atributo espaço em seu poder de linhagem ocular, era algo infeliz, pois mesmo se ele soubesse a teoria por trás dela, ele não poderia copiá-la. Mas isso não significa que ele não obteve nenhum benefício disso. A lâmina espacial prateada e sua transferência espacial continha certas características espaciais, especialmente no uso das leis espaciais que se concentravam em explosividade. A linhagem ocular deste garoto é muito estranha. Ela pode até mesmo mover ataques espaciais. O grão-mestre Yin Kong, que estava sentado, ficou surpreso. Naquele momento, a anciã Shui Yun estava concentrada em curá-lo e reconectar a perna decepada. Mas como Zhao Feng poderia deixar que ela tenha sucesso nisso? Arma de herança nível terra, lança imperador do gelo. Zhao Feng estendeu a mão e reuniu o poder de linhagem, então a figura de uma lança de gelo azul começou a se condensar. Apenas com o esboço da lança imperador do gelo em mãos e com a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, Zhao Feng estava confiante de que poderia destruir o domínio azul da água celestial e impedir que o grão-mestre Yin Kong seja curado. Prisão espacial prateada. O grão-mestre Yin Kong estreitou os olhos e enviou um feixe de poder ocular espacial que se prendeu em Zhao Feng. O corpo de Zhao Feng de repente se enrijeceu, parecia que estava amarrado ou em um atoleiro, incapaz de se mover. Voo! O esboço da lança em sua mão começou a enfraquecer. Que técnica espacial profunda! Ele congelou o espaço ao redor de Zhao Feng. O líder de templo esqueleto não pôde deixar de exclamar. Quebre! Zhao Feng lutou, mas descobriu que até falar era difícil. Júnior, é inútil qualquer resistência. Minha prisão espacial prateada restringe todo o espaço nessa área e, qualquer criatura nela, perderá a capacidade de se mover livremente. O grão-mestre Yin Kong mostrou um sorriso zombeteiro. Com a força da anciã Shui Yun, ela precisava de apenas de 10 respirações de tempo para reconectar a perna. Embora ele estivesse gravemente ferido e incapaz de se recuperar completamente em um curto espaço de tempo, pelo menos ele não precisaria lutar só com uma perna. No entanto, assim que essas palavras do grão-mestre Yin Kong soaram, qualquer criatura nela perderá a capacidade de se mover livremente. Miau, miau.
Um pequeno gato cinza prateado do tamanho de uma palma de mão apareceu no ombro de Zhao Feng e lançou algumas moedas de bronze antigas no ar. O que? O sorriso do grão-mestre Yin Kong congelou. Ele havia acabado de se vangloriar, dizendo que qualquer criatura dentro da área de sua técnica prisão espacial prateada perderiam sua liberdade. Mas logo em seguida um gato apareceu saltando vivamente nela, isso foi como um grande tapa em seu rosto. Pequeno gato ladrão. Zhao Feng ficou um pouco surpreso. Ele próprio não conseguiu se mexer na área, mas não havia nenhum efeito sobre o pequeno gato ladrão. No entanto, pensando atentamente sobre isso, o pequeno gato ladrão tinha a capacidade de entrar e sair de itens de armazenamentos espaciais. Modo furtivo, Day do assassinato. As pupilas do grão-mestre Yin Kong se contraíram enquanto ele inspecionava o pequeno gato ladrão. Shua. O pequeno gato ladrão desapareceu, deixando para trás um feixe cinza prateada no ar. Seng. O feixe luz cinza prateada pareceu criar um pequeno buraco na prisão espacial prateada, e Zhao Feng imediatamente sentiu a pressão diminuir. Miau, miau. O pequeno gato ladrão brincou com uma misteriosa adaga, que deixava um rastro de sombras de lâminas enquanto era movida de um lado para o outro, emanando uma aura insondável. Asas de vento e relâmpago. Nas costas de Zhao Feng, um par de asas azuis arroxeadas e azuis formou-se feitas de vento e arcos elétricos, rodeada por raios de luzes roxas que emanavam uma poderosa aura destrutiva. Flap. Flap. As asas de vento e relâmpago de Zhao Feng começaram a se agitar, rompendo a prisão espacial prateada do grão-mestre Yin Kong. Primeiro, o pequeno gato ladrão criou um buraco na prisão espacial prateada. Em seguida, Zhao Feng convocou as asas do vento e relâmpago que está em sua forma completa e tem a capacidade de atravessar o vazio, além de conter a lei da destruição do poder do vento e relâmpago de cor roxo. Quebre. Sob as asas do vento e relâmpago, Zhao Feng correu para o domínio azul da água celestial, estocando o esboço da lança imperador do gelo, criando uma explosão de luz na ondulação de água. A fim de impedir a recuperação do grão-mestre Yin Kong, Zhao Feng não teve tempo para formar o esboço completo da lança imperador do gelo. Mesmo assim, com seu atual nível de cultivo e de poder ocular, usar o poder do esboço da lança imperador do gelo era suficiente para ameaçar os soberanos. As intenções das leis da água e gelo dentro da lança imperador do gelo fez com que as ondulações de água do domínio azul da água celestial congelassem. Crack. O líder de divisão agitou a bandeira negra e comandando o poder da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, criando uma série de enormes sombras de garas esqueléticas acompanhadas de poderosos e dominantes feixes de luz negras e roxas. O domínio azul da água celestial congelado foi dilacerado e se despedaçou por completo. O poder da maldição da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados então começou a corroer o grão-mestre Yin Kong, Ancian Shui Yun e companhia. A força negativa também começou a penetrar nos ferimentos do grão-mestre Yin Kong. Ele já estava gravemente ferido, e agora adicionando essa terrível maldição de força negativa mais hostis de morte e cadavérico, ele não pode deixar sentir sua alma congelar e começar a suar frio. Onda de lâminas espaciais. A expressão do grão-mestre Yin Kong escureceu, então acenou violentamente uma das mãos. Ué! Uma silenciosa onda de espadas prateadas atravessou o vazio, se fixando em Zhao Feng. Foi esse movimento que matou o monstruoso gigante de pedra há pouco tempo atrás. O coração de Zhao Feng afundou ao sentir uma grande sensação de crise. Desta vez, o grão-mestre Yin Kong não estava usando apenas uma lâmina espacial prateada. A técnica transferência espacial desse garoto só funciona em um único objeto pequeno de cada vez.
E se eu usar um ataque em área, mesmo se ele quiser esquivar, será muito difícil. Os olhos do grão-mestre Enkong brilharam. O alcance da onda de lâminas espaciais era grande, podendo cobrir um raio de uns 30 metros. A defesa do gigante de pedra era maior que a de Zhao Feng, e até mesmo foi morto por este ataque. Agora imagina o próprio Zhao Feng. Este ataque consome muita energia. O grão-mestre Enkong sentiu seu poder de linhagem ocular estava sendo consumido muito rapidamente. É um ataque em área, eu não posso movê-lo para longe. Enfrentando tal crise, Zhao Feng circulou seu poder de linhagem ocular junto com as leis da água e do gelo na lança Imperador do Gelo. Transformação divina, Espírito da Água. O corpo de Zhao Feng foi coberto por uma camada azul de água que começou a se distorcer sobre ele. Ué! A camada de água começou a se fundir com o corpo e sangue de Zhao Feng, fazendo com que ele tomasse uma forma líquida. Quando a onda de lâminas espaciais atingiram Zhao Feng, foi como ter atingido o oceano, sem causar qualquer dano. Esse movimento. Estando não muito longe, a anciã Shui Yun exclamou, chocada.